Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e eu quero dar boas-vindas a vocês a esta revisão que foi realizada para a atualização sobre a cultura da ponta de catéter e hemoculturas variadas. Na prática clínica e laboratorial, surgem dúvidas quanto ao valor de diagnóstico para a cultura de ponta de catéter. E esse encontro foi elaborado para explanar o que os documentos oficiais de 2020 até 2025 orientam sobre a cultura de ponta de catéter. Esse estudo teve como objetivo geral revisar criticamente a literatura sobre a cultura da ponta do catéter e hemoculturas variadas para o diagnóstico da infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Tem como objetivos específicos avaliar evidências sobre a confiabilidade e valor prognóstico da cultura da ponta do catéter para diagnóstico da infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao catéter, comparar essas evidências com os protocolos da Anvisa, subsidiar decisões clínicas e atualização de protocolos institucionais, analisar o uso de hemoculturas variadas no diagnóstico da infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Tem como público-alvo profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente crítico, controle de infecção e gestão de antimicrobianos especialmente, equipe assistencial de biomédicos, farmacêuticos, médicos, microbiologistas, enfermeiros, residentes e estagiários e áreas de apoio, como núcleo de controle de infecção hospitalar, farmácia clínica e gestão da qualidade. Resumindo, todo profissional envolvido nessas áreas. Um breve histórico foi realizado. Histórico da cultura da ponta de catéter. A realização da cultura de ponta de catéter foi uma prática muito comum em todos os laboratórios de microbiologia no mundo inteiro. Sempre quando havia remoção do catéter, cortavam-se de 3 a 5 centímetros da ponta desse dispositivo e colhia-se um par de hemoculturas para serem encaminhadas ao laboratório de microbiologia e na microbiologia realizava-se o semeio da ponta do catéter na técnica de MAC e colaboradores, até que se percebeu a sensibilidade e os impactos clínicos desse protocolo. Portanto, resolvemos realizar um levantamento de algumas publicações dos últimos 5 anos sobre esse assunto para melhor decisão clínica diante desse cenário. No início, foi realizado este trabalho, publicado online pela Cambridge University, em Londres, na Inglaterra, em 17 de abril de 2020. Utilidade clínica da cultura de sangue pelo catéter e das culturas de ponta de catéter para o diagnóstico de infecção da corrente sanguínea relacionadas ao catéter em neonatos. A coleta de sangue por meio do próprio catéter é um método eficiente para o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter em neonatos, apresentando maior sensibilidade e acurácia em comparação aos métodos baseados em culturas de ponta de catéter. Essa foi uma das conclusões que o estudo encontrou. Nenhuma associação foi identificada entre a coleta de sangue pelo catéter e a ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de catéteres venosos centrais. Em seguida, esse estudo de coorte retrospectivo, publicado em dezembro de 2022, estudo realizado no período entre maio de 2019 a dezembro de 2021, em pacientes com uso de catéter no UW Health University Hospital Medicine, em Wisconsin, nos Estados Unidos, e publicado pela Sociedade Americana de Microbiologia, em que foram avaliados tanto a utilidade diagnóstica quanto a terapêutica da cultura da ponta de catéter. Neste estudo, foi realizado avaliação em prontuários dos pacientes que tiveram a cultura de ponta de catéter mais hemoculturas coletadas 14 dias antes ou depois da coleta da ponta de catéter para a realização da cultura. E também foi avaliado o significado clínico, ou seja, se teve relevância na cultura clínica aos pacientes e também se teve relevância no gerenciamento dos antimicrobianos. Nesse primeiro, detectou-se que em 391 pacientes tinham a cultura de ponta de catéter. Dos 391 casos, 303 apresentaram culturas negativas. Das 391 culturas, 88 foram positivas. Avaliou-se que dentre as 88 culturas positivas, quantas tinham hemoculturas pareadas?
e desses 67 tinham hemoculturas também positivas. 14 apresentaram hemoculturas com resultado negativo e 7 não tinham hemoculturas coletadas. Por muito tempo que foi realizada a cultura de ponta de catéter, a principal orientação é que deveria ser pareada com as hemoculturas. Se fizer a cultura apenas da ponta de catéter, não apresenta valor clínico diagnóstico algum. É consenso de que esse procedimento trata-se de uma falha na conduta durante a investigação diagnóstica. Dessas 88 culturas de ponta de catéter positivas, 67 tinham hemoculturas também positivas. E em 46 foram isolados o mesmo micro-organismo, tanto na cultura da ponta de catéter quanto na hemocultura. Outras 11 apresentaram, além do micro-organismo igual, um micro-organismo a mais diferente isolado na hemocultura. Outros 3 apresentaram, além dos micro-organismos iguais, tanto na cultura de ponta de catéter quanto na hemocultura, mais um micro-organismo diferente agora encontrado na cultura da ponta do catéter. E, por último, em outras 7 culturas, foram isolados micro-organismos distintos na cultura da ponta de catéter e na hemocultura. Ao final, foi detectado que aqueles resultados das culturas de ponta de catéter e da hemocultura que foram isolados os mesmos micro-organismos e também aquelas que tiveram micro-organismos adicionais, além dos iguais, não houve qualquer relevância para a tomada de decisão de manejo da prescrição antibiótica. E a hemocultura foi quem definiu a conduta clínica. Se o germe isolado na ponta de catéter, naquele estudo, tivesse sido diferente ou igual, na prática clínica não fez a menor diferença. Para não anular todo o estudo e a conduta daqueles profissionais, o estudo mostrou que 2 casos dos 391 foram conduzidos por causa dos resultados dos 2 tipos de cultura. Um deles tratava-se de um paciente que apresentou a cultura de ponta de catéter positiva e uma hemocultura também positiva, porém com micro-organismos distintos, e esse paciente tinha uma infecção de partes moles exatamente no local da inserção do catéter com Staphylococcus epidermidis, e se achou por bem cobrir com antibiótico terapia para este estafilocoagulase negativo com a vancomicina. No segundo caso, isolou-se um Staphylococcus aureus na cultura de ponta de catéter com hemocultura negativa, onde o paciente já tinha hemocultura positiva com Staphylococcus aureus previamente e resolveu-se também cobrir com vancomicina. Neste gráfico foi apresentado os principais micro-organismos que foram isolados durante o estudo. Obtiveram isolados os 5 primeiros, na cultura do sangue. Staphylococcus aureus, em primeiro lugar, Staphylocoagulase negativo em segundo, seguido de Pseudomonas aeruginosa, em quarto lugar, Enterobacter cloacae, e em quinto lugar, Candida albicans. Quando fez esse refinamento relacionado às infecções de corrente sanguínea, 63 apresentaram um perfil semelhante. Outros dados importantes avaliados foram: 67 pacientes tinham coletado tanto a cultura de ponta de catéter quanto a hemocultura. Desses que tinham a hemocultura, avaliou-se também aqueles que tinham coletado tanto a hemocultura via catéter quanto as hemoculturas via periféricas. E detectou-se que 31 pacientes haviam coletado hemocultura via catéter quanto hemoculturas periféricas. E realizou-se a avaliação do diferencial do tempo de positividade. Verificou-se que as hemoculturas pareadas tiveram os resultados bem antes do que a cultura de ponta de catéter, e que, após a coleta das hemoculturas pareadas, os catéteres não eram retirados para prosseguir com as culturas do sangue ao mesmo tempo. Portanto, os resultados das hemoculturas saíam, em média, 40 horas antes da cultura da ponta de catéter, e observou-se outra vez: apenas com as hemoculturas pareadas já eram o suficiente para o diagnóstico da infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Resultado: desses 31 pacientes, 18 hemoculturas pareadas positivaram 2 horas antes ou mais de positivarem as hemoculturas colhidas via periférica. E dessas 18, foi possível confirmar o diagnóstico em 17, que a infecção, de fato, era relacionada ao catéter. Então, o estudo comprovou que não foi necessária a cultura da ponta de catéter para esse tipo de diagnóstico.
e que, na prática clínica, só tendo as hemoculturas pareadas já era suficiente, porque quando chegava o resultado nas culturas de ponta de catéter, o desfecho clínico já havia acontecido e não tinha nenhum impacto no diagnóstico, ainda que bem monitorado. Na discussão dessa pesquisa, reforçou-se o seguinte: a hemocultura é quem guia a terapia antimicrobiana se o antibiótico precisou ser trocado ou não. A cultura de ponta de catéter positiva só foi proveitosa e, de fato, gerou impacto em 2 dos 88 casos positivos. A publicação também relacionou o resultado de Bidner e colaboradores, onde 157 resultados de cultura de ponta de catéter impactou clinicamente em apenas 4% desse número. Justificativa: porque a hemocultura é quem guia esse diagnóstico e o tratamento e não a ponta de catéter. Isso se relaciona ao fato de que os resultados da cultura de ponta de catéter demoram muito mais tempo do que as hemoculturas. Fato relacionado ao protocolo de processamento da cultura de ponta de catéter versus hemoculturas positivas, que, no geral, em média, até 72 horas após a coleta, já é possível verificar os resultados parciais e até finais em mais de 97% das hemoculturas positivas. Na maioria das vezes, quando saía o resultado da cultura de ponta de catéter, o manejo do tratamento do paciente já havia acontecido há mais de 5 dias. Comprovou-se que as hemoculturas pareadas já eram suficientes para o objetivo do diagnóstico e 40 horas antes a conduta era guiada pelas hemoculturas pareadas e ponto final. Não havia a menor necessidade de se realizar a cultura da ponta do catéter. Em outros estudos, essa conclusão também foi constatada. Destaque para Ferreira e colaboradores, que compararam as hemoculturas coletadas via catéter e cultura de ponta de catéter em neonatos, e não houve diferença nos resultados dos pacientes entre os dois métodos. Portanto, somente as hemoculturas através do próprio catéter já era suficiente para o diagnóstico. A maior brevidade para a terapia apropriada demonstra substancialmente reduzir o tempo total de permanência no hospital e principalmente na UTI, e com frequência resulta em economia significativa por paciente. Conclusão: o artigo mostrou que o exorbitante custo financeiro de trabalho, de mão de obra, para a execução de uma tarefa que não é necessária para o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea não justificou a realização dessas culturas de ponta de catéter. Aqui nós trouxemos uma comparação entre o tempo de incubação das hemoculturas e a positividade. Dentro dos 3 primeiros dias de incubação, 97,5% dos casos clinicamente significativos isolados foram detectados. O estudo mostrou que em até o 3º dia de incubação, a taxa de positividade das hemoculturas é maior que 97%. Esse estudo, realizado com 35.500 amostras, mostrou que raramente a hemocultura se mostra positiva a partir do 4º dia de incubação. As maiores exceções estão relacionadas a algumas espécies de cândida, como a Cândida glabrata, que é a mais exigente e, no geral, só atinge positividade após 72 horas. Em março de 2024, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas lançou um guia para exames de diagnóstico de doenças infecciosas, orientando o laboratório de microbiologia, e na seção de coleta de hemoculturas tem um tópico sobre as infecções relacionadas à corrente sanguínea e objetivamente informam: a cultura de ponta de catéter intravenoso não tem valor diagnóstico e não deve ser feita. Essas diretrizes do IDSA sobre a cultura de ponta de catéter intravascular afirmam que a cultura rotineira das pontas de catéteres intravasculares, no momento da remoção, não possui valor diagnóstico e, portanto, não devem ser realizadas. Estudos demonstram que hemoculturas são suficientes para orientar o tratamento de infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter e que as culturas de ponta de catéter oferecem valor diagnóstico e terapêutico limitado. O IDSA recomenda contra a realização das culturas de ponta de catéter, enfatizando que as hemoculturas são a principal ferramenta diagnóstico para esta finalidade. O valor diagnóstico dessas culturas apresenta baixo valor
preditivo, ou seja, um resultado positivo não indica de forma confiável uma infecção verdadeira. E apresentam um manejo para as infecções de corrente sanguínea relacionada ao catéter, baseado principalmente nos resultados das hemoculturas e nos testes de susceptibilidade e não nas culturas de ponta de catéter. Conclusão: vai tirar o catéter ou não e necessita iniciar com um protocolo para o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter? A principal orientação é colher hemoculturas pareadas, ou seja, um par de hemoculturas via catéter e mais um outro via periférica. É muito importante que seja identificada corretamente qual foi o frasco que foi coletado via catéter e o frasco que foi coletado via periférica, para que se faça corretamente a diferença do tempo de positividade, onde o crescimento microbiano a partir do sangue coletado via catéter ocorre pelo menos 2 horas antes ou mais que o crescimento das amostras obtidas pela via periférica. E ainda um diagnóstico definitivo de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter irá requerer que o mesmo organismo cresça em pelo menos um dos frascos coletados por via catéter e em um dos frascos coletados por via periférica. Aqui nós trouxemos o manual de 2025, publicado pela Anvisa, que trata sobre os critérios diagnósticos de infecção relacionada à assistência à saúde associada a dispositivos invasivos de notificação obrigatória. Ele apresenta os critérios por idade e quais são os critérios clínicos que precisam ser detectados no paciente. Nesse primeiro, ele apresenta, no critério 3.1, critérios diagnósticos de infecção primária de corrente sanguínea associada ao catéter. Critérios diagnósticos de infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente confirmados, associado a catéter central em pacientes adultos e com idade acima de 28 dias. Esse critério 2 refere-se à infecção primária da corrente sanguínea laboratorialmente confirmada, associado ao catéter central causada por micro-organismos contaminantes de pele em adultos e crianças acima de 1 ano. O critério 3, ele refere-se aos critérios associados ao catéter central causado por micro-organismos contaminantes de pele em crianças acima de 28 dias e menores de 1 ano. Esse outro apresenta critérios diagnósticos de infecção primária da corrente sanguínea associada a catéter central em neonatologia. Ele apresenta, então, aqueles critérios que estão associados ao catéter central causado por micro-organismos patogênicos em recém-nascidos, ou seja, menores que 28 dias. Nesse critério 2, ele apresenta os critérios que estão associados ao catéter central, causada por micro-organismos contaminantes de pele em recém-nascidos. Neste critério 3, ele apresenta a infecção primária da corrente sanguínea clínica, sem confirmação laboratorial, associada a catéter central em recém-nascidos também. Nessa nota 3, ele apresenta que a coleta de amostra de sangue deve ser feita preferencialmente em punção periférica, mas admite-se que a IPCSL, causada por micro-organismos patogênicos, seja definida utilizando-se resultados de hemocultura ou de teste microbiológico não baseado em cultura de amostra coletada de catéter central, nos casos em que não é possível fazer a coleta periférica. E quais são as definições que ele mesmo estabelece como testes microbiológicos não baseados em cultura? Os testes microbiológicos não baseados em cultura são testes moleculares automatizados realizados a partir da amostra de sangue. Estes testes podem utilizar, por exemplo, PCR multiplex, tecnologia de ressonância magnética miniaturizada ou sequenciamento de DNA de células microbianas para o diagnóstico microbiológico. Vale reforçar que, caso a hemocultura tenha sido coletada 2 dias antes ou 1 dia depois do teste microbiológico não baseado em cultura, devemos considerar o resultado da hemocultura como padrão ouro para a vigilância desse diagnóstico
e desconsiderar os resultados dos testes microbiológicos não baseados em cultura. Na suspeita da infecção primária da corrente sanguínea, recomenda-se coletar hemocultura antes do início da antibiótico-terapia empírica. Se o micro-organismo estiver relacionado a outro foco infeccioso, conforme o anexo 1 desse documento, essa infecção de corrente sanguínea não será primária e, portanto, não deve ser notificada como infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Ou seja, todo o manual da Anvisa não traz mais nenhuma referência para a cultura de ponta de catéter, assim como os protocolos internacionais. Aqui nós apresentamos alguns mitos e verdades sobre a coleta da hemocultura especificamente. Número 1. Uma amostra coleta de sangue é suficiente para a realização de hemocultura em paciente adulto? O Jornal Americano de Microbiologia Clínica, de 2007, mostrou que o volume de sangue tem impacto direto no resultado verdadeiro da hemocultura e o índice de positividade aumenta em 3 a 5% a cada ml de sangue coletado. Portanto, é um mito. A amostra de sangue, quanto maior o volume, melhor será a sensibilidade deste teste. 2. Estudos demonstram que a cada 1 hora de atraso para o início da antibiótico-terapia, em casos de infecções na corrente sanguínea, há o aumento de 7% do índice de mortalidade e morbidade do paciente. Alguns estudos mais antigos já demonstravam, e em 2022, o site UpToDate demonstrou que a rápida investigação microbiológica e identificação do agente e o teste de sensibilidade de antimicrobianos são de extrema importância. Isso é uma verdade. A cada hora, no atraso da antibiótico-terapia adequada para um paciente com infecção de corrente sanguínea, há um aumento de 7% do índice de mortalidade e morbidade desse paciente. 3. Pode colher hemocultura durante o pico febril? Em artigo publicado pelo Jornal da Sociedade Americana de Microbiologia Clínica, em 2008, foi publicado um estudo que diz que pedidos médicos para hemocultura geralmente estipulam que as hemoculturas de sangue devem ser coletadas no exato momento ou próximo a uma elevação da temperatura, presumivelmente como um meio de aumentar a probabilidade de detectar a bacteremia significativa. Em outro estudo multicêntrico, utilizou-se de revisões retrospectivas dos prontuários desses pacientes como meio de coleta de dados, e foi avaliado que o momento da coleta de hemocultura em relação à elevação da temperatura em 1.436 pacientes com bacteremia e ou fungemia, e concluiu-se que a probabilidade de identificar a infecção da corrente sanguínea não aumentou significativamente com a coleta da amostra de sangue para a cultura no mesmo momento em que o paciente apresentava pico de temperatura. E uma análise outra, com base na idade do paciente, sexo, contagem de glóbulos brancos e causa específica de bacteremia, também não revelou qualquer associação. Portanto, a diferença é nula se a hemocultura é colhida em paciente com febre ou não. Pode-se fazer, sim, a coleta de hemocultura durante o pico febril e não há diferença alguma nos resultados. 4. Colher sangue arterial oferece melhor resultado que o sangue venoso? O site UpToDate, em 2020, apresentou uma meta-análise, incluindo 9 estudos em que 13.000 hemoculturas foram analisadas, e mostrou que o sangue venoso e arterial tem rendimento comparável. Portanto, trata-se de um mito. A hemocultura pode ser colhida tanto de sangue arterial quanto de sangue periférico. 5. Preferencialmente, as amostras de sangue devem ser colhidas antes da antibiótico-terapia? É verdade. Alguns estudos mais antigos, e até 2015, demonstraram que, no Jornal de Doenças Infecciosas, demonstrou que, no geral, a coleta de hemocultura deve ser feita quando há grande risco de presença de micro-organismos no sangue, preferencialmente antes do uso de antimicrobianos. E caso já tenha iniciado a antibiótico-terapia, coletar a amostra imediatamente antes da administração da próxima dose do antimicrobiano. Portanto, trata-se de uma verdade. 6. É recomendado o pedido médico para a coleta de hemocultura concomitante à coleta do líquor para o diagnóstico de meningite bacteriana? É verdade.
O Guia da Vigilância Sanitária em Saúde, volume único, Brasil, Ministério da Saúde, 2021, orienta que os 3 principais agentes causadores de meningite bacteriana, que são Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis, apresentam excelente sensibilidade quando pesquisadas na cultura do sangue. Portanto, é uma verdade. 7. Coleta de hemocultura com apenas um sítio para coletar as 2 amostras de hemocultura. Se o volume for suficiente, posso coletar na mesma hora? É um mito. Gartra, em 2020, baseado nas diretrizes da CLSI, destacou que, quando apenas um sítio de coleta, um único acesso venoso está disponível, está recomendado coletar 2 amostras de sangue para a hemocultura, coletar as amostras em frascos distintos, um par, usualmente em aeróbio e um anaeróbio, se disponível, e se for o caso de necessitar oferecer um intervalo entre as 2 coletas, ser o menor possível, idealmente que seja entre 30 a 40 minutos entre uma coleta e outra, quando se tem apenas um sítio para a realização da coleta. A lógica é que, mesmo vindas do mesmo sítio, 2 amostras coletadas em sequência ainda são melhores do que uma única amostra para aumentar o volume total de sangue cultivado, o que aumenta a sensibilidade, para permitir a diferenciação entre um patógeno verdadeiro, que provavelmente se repetirá nas 2 amostras, e um contaminante, que provavelmente aparecerá em apenas uma dessas amostras. Aqui nós também fizemos uma revisão de algumas informações que são relevantes em relação à cultura da amostra de hemocultura. Cada conjunto de hemocultura deve incluir um frasco aeróbio e anaeróbio para aumentar a probabilidade de detectar diferentes tipos de micro-organismos que podem causar infecção. Os códigos de barra presentes nos frascos nunca devem ser cobertos, seja com esparadrapos, etiquetas, escritas a pincéis ou canetas, rasurados ou rasgados, pois só é possível realizar o correto monitoramento no equipamento de automação quando cadastrado através desses códigos de barra que vêm nos frascos de hemocultura. Na ausência de um dos 2 tipos de frasco, o profissional tem a opção de coletar 2 frascos do que se tem disponível na unidade de serviço, ao considerar que o volume de sangue tem impacto direto nesse resultado verdadeiro da hemocultura. Para a coleta pareada de hemocultura, identifique corretamente os frascos. Essa etapa é essencial para o diagnóstico preciso da infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. A interpretação, então, será possível de ser realizada se a amostra sanguínea coletada por via catéter positivar 2 horas ou mais antes da amostra de hemocultura coletada por via periférica, pois confirmará a infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Após a coleta, encaminhar imediatamente para o laboratório de microbiologia para ser incubado no equipamento de automação para a realização da hemocultura. Aqui nós temos algumas orientações também para a microbiologia. Nessa figura 1, mostra o equipamento de automação disponível nas microbiologias da CESDR, que é o BACTEC. O sistema está baseado em uma simulação realística de hemodinâmica corporal, ou seja, o equipamento simula a hemodinâmica, a temperatura, a atmosfera, e o frasco contendo meio de cultura, composto de alimentos, proporciona o crescimento microbiano que estiver presente no sangue. Na figura 2, a gente mostra o menu principal. Na figura 3, acessar o ícone circulado em azul, que é um bonequinho deitado na maca. Na figura 4, a gente vai acessar o ícone Vial. Na figura 5, após clicar Vial, aparecerá esta tela. Na figura 6, com o leitor óptico, realize a leitura do código de barra da garrafa. Na figura 7, todos os dados do paciente serão disponibilizados. Na figura 8, o acesso ao ícone Vial. Nessa figura 9, é possível checar, além dos dados do paciente, o endereço da amostra no equipamento, o tipo de frasco que foi utilizado para aquela coleta, a data e a hora da inserção dessa amostra no equipamento, o tempo de incubação e o resultado detectado pelo equipamento daquela hemocultura. Considerações finais. Respondendo à pergunta inicial desta revisão. Qual a relevância da cultura de ponta de catéter, considerando que
Nos últimos 13 anos, vários estudos demonstram que a cada 1 hora de atraso para o início da antibiótico terapia, em casos de infecção de corrente sanguínea, há um aumento de 7% no índice de mortalidade e morbidade do paciente. Outra, a cultura de ponta de catéter é demorada, cara e ineficiente. A hemocultura é o padrão ouro para o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter ou não. Os guidelines internacionais e nacionais referenciam a hemocultura como método padrão ouro para o diagnóstico de infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Hemoculturas pareadas, automatizadas, são de grandiosa utilidade para a realização do diagnóstico da infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Se elas estiverem disponíveis, a automação para hemocultura nos laboratórios de microbiologia, então, já estão preparados para a realização dessa hemocultura pareada e, consequentemente, para o diagnóstico da infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter ou não. Essa pesquisa, a elaboração e a divulgação deste material prevê a promoção da atualização e aperfeiçoamento sobre o tema cultura de ponta de catéter e hemoculturas pareadas. Para o melhor aproveitamento deste material, após assistir a essa apresentação, quantas vezes forem necessárias, leia as notas técnicas indicadas nos slides, consulte os sites e as publicações referenciadas, há a estimativa do total de 20 horas de leitura e estudos neste material, inclui nota técnica, sites e publicações. Após a realização do estudo deste material, realize a atividade avaliativa, que vale 10 pontos, com acerto de 7 questões, você atingirá a pontuação mínima para receber o certificado emitido pelo NEPS-HMIB e após a realização da avaliação, o participante terá o certificado no prazo máximo de até 90 dias. O envio das respostas à atividade só será permitido uma vez. Essas foram as referências utilizadas para essa revisão e atualização, para a elaboração deste material. Obrigada por assistir a esse vídeo e pelo empenho de estudar um pouco mais sobre os processos infecciosos e sobre a microbiologia clínica. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail do Programa de Gestão da Qualidade, da SESC. E se você gostou desse material, dê um like neste vídeo, compartilhe esse material com as pessoas que se interessam por esse assunto e se inscreva no canal para que toda vez que incluirmos novos materiais, você seja notificado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.